Forte abraço, torcedor regatiano, prazer mal vir no canal CB a Paixão, graças a todos vocês da inscrito do canal. Quem não for, se inscreve e fortalece a gente aí no YouTube, beleza? Falar dessa vitória de ontem, né, da equipe regatiana, 3-1 na equipe do Náutico, jogo que a equipe podia até fazer mais gol, né, mas está de parabéns pela vitória, né, e passar aqui a entrevista do Alan Al, né, ele deu entrevista agora com o Vicente, né, falou da realidade da equipe e falou sobre usar o Pablo Diego de um falso 9. Bora ver aí o que Alan Al falou e se inscreva no canal, beleza? CB a Paixão. Tchau. Pablo Diego voltou à posição de origem e fez uma das suas melhores partidas pelo CRB. Você ainda pretende usar ele como falso 9 e parabéns pela vitória. Boa noite, obrigado. O Pablo é um atleta que ele merece muito, né? O que aconteceu hoje com ele, né? De fazer uma partida tão consistente, tão boa, fazer gol. É um cara que se entrega demais e às vezes não se tem essa leitura ou essa valorização de quem está fora, né? Taticamente ele é um atleta que tem versatilidade, nos ajudou muito lá contra o Brasil de Pelotas. Nós poderíamos até na função de falso 9 contra o Avaí ter aberto o placar por situações que às vezes é difícil de perceber, né? Ele abrindo espaço, ele criando um início de jogada. E é um cara que, além de tudo, tem um caráter extraordinário. São possibilidades, né? A gente não abre mão daquilo que a gente vê no dia a dia, mas a gente pretende sim manter ele na situação dele, na posição dele, até porque o Nicolas está numa condição física bem melhor e o Brandão também. Então eram situações que a gente tinha que de repente fazer um sacrifício maior do Pablo trabalhando como falso 9 para que a gente não pudesse perder esses dois jogadores que são tão importantes, e isso que ficou provado hoje. Próxima pergunta é da Joniele Rocha, da Rádio CBN. Hoje você... Como você citou, da gente saber que em alguns momentos vai oscilar, mas a gente tem mais oscilado positivamente do que negativamente, né? Então não é à toa que a gente está no G3, manter o equilíbrio, manter a confiança, manter principalmente a tranquilidade de pensar jogo a jogo, que isso vai ser fundamental para a gente alcançar os nossos objetivos. Pergunta do Dairone Lima, do canal Fala Regatiano. Vitória importante que mostra o grande trabalho da comissão técnica. Alan, sair na frente do placar foi determinante no resultado final do jogo? Parabéns pela vitória. Boa noite. Eu vou começar um pouco do fim. Eu acho que o trabalho da comissão, da diretoria, de todos no dia a dia vem fazendo a diferença a nosso favor de uma maneira incrível. Até porque numa competição longa como essa, existem momentos de turbulência, de cobrança, como existiram no último jogo, e a gente sabe lidar com tudo isso com o apoio de todos. E o fato da gente ter saído na frente do placar, acho que foi fundamental sim. Até porque a gente sabia que o Náutico vinha nos pressionar e, consequentemente, ia deixar espaço para a gente poder transitar. E com isso a gente não teve uma postura defensiva, de esperar, mas sim de ter uma estratégia de trabalhar numa pressão média para a gente ter campo para transitar, e foi o que aconteceu. E acima de tudo, eu acho que é a valorização do elenco, né? A valorização de atletas que entram durante uma partida, que iniciam a outra e que às vezes não são aproveitados e que são fundamentais no nosso processo. Você não ganha ou não alcança. Pergunta da Joniele Rocha, da Rádio CBN. Hoje você optou pela formação com centroavante de origem e contou com uma noite inspirada de Pablo Diego, jogador que nas últimas partidas vinha devendo. O quão importante é essa força do elenco nessa competição que é dura e tem como natural em alguns momentos a queda de rendimento dos jogadores? É fundamental você valorizar o grupo. Eu, como treinador, em alguns momentos assumi a responsabilidade de criar uma competitividade e também uma maneira diferente de jogar para a gente tentar surpreender o adversário. O Pablo, de repente, né, ele não tem tanto destaque fazendo gol, mas ele é um jogador fundamental para a nossa equipe, é um jogador que se entrega demais, que cria situações, que nos deu, sem fazer gol, algumas vitórias fora de casa, dentro de casa. A gente poderia até, pelo menos, ter empatado com o Avaí em algumas situações de movimentação e de jogada dele. Então a gente valoriza esse tipo de situação e sabe que para o torcedor quem se destaca um pouco mais é quem faz gol, e é natural, mas a gente tem que ter um equilíbrio muito grande de saber que a valorização não é só do jogador que finaliza a jogada, mas sim daquele que cria, que abre espaços, e o Pablo é um cara fundamental nesse tipo de situação. E a gente podendo contar com o grupo todo a 100%, como é o caso do Nicolas agora, que voltou de uma lesão, e a gente precisava ter essa paciência com ele, até para ele encontrar a melhor forma física dele
e o próprio Brandão, que oscilou em algum, isso a gente não teve uma postura de defensiva, de esperar, mas sim de ter uma estratégia, de trabalhar numa pressão média para a gente ter campo para transitar, e foi o que aconteceu. E acima de tudo, eu acho que é a valorização do elenco, né? A valorização de atletas que entram durante uma partida, que iniciam a outra e que às vezes não são aproveitados e que são fundamentais no nosso processo. Você não ganha ou não alcança o objetivo com 11 jogadores, você alcança os objetivos com um grupo todo. E um grupo que trabalha como o nosso, que se dedica como o nosso e que principalmente não tem vaidade nenhuma, é fundamental para que as coisas aconteçam como vem acontecendo. Próxima pergunta, Smack Neto, 7 segundos. Alan, a modificação da dupla de volante foi uma opção técnica ou teve a ver com a parte física? Haverá continuidade desse time para o Clássico? São uma mistura de fatores, né? Eu costumo falar que nunca é só um fator. O Martin tomou o terceiro amarelo e automaticamente o Claudinei seria um jogador que ia repor, né, a saída do Martin. E com isso muda um pouco a característica. A gente precisava de um jogador um pouquinho mais de intensidade, um pouquinho mais de força, que é o caso do Jean. Uma característica diferente do Wesley, que tem uma condição técnica de quebrar linha, de chegar à frente, ainda mais jogando fora de casa. Então essa situação são situações que nos causam uma dor de cabeça boa, né? De você ter várias opções, de você poder alternar. Obviamente que às vezes as coisas não acontecem como a gente quer. A gente tá jogando no momento, no caso hoje contra o Náutico. Graças a Deus a gente não perdeu ninguém que estava pendurado e ao mesmo tempo a gente não deixou de competir, não deixou de marcar, não deixou de jogar. Então agora é recuperar os atletas, já pensar na próxima partida e cada vez mais focar no nosso objetivo principal. Última pergunta, Vitor Hugo, já é notícia. Boa noite, Alan. Primeiramente, parabéns pela vitória. Para você, o que foi determinante para o resultado positivo? Boa noite, obrigado. Eu acho que o que foi determinante é o coletivo nosso. É essa intensidade que a gente tem, é a característica ofensiva de trabalhar essa bola com paciência, mas ao mesmo tempo com velocidade, com intensidade. Quando eu falo intensidade, não é só questão de marcação sem bola, mas sim a intensidade de tomada de decisão. E a gente precisava disso hoje, né? Voltar um pouco a nossa característica, até pela ansiedade do jogo passado, da gente querer resolver individualmente, de usar muito recurso de bola longa, que não é a nossa característica, e sim um trabalho mais consistente, mais dinâmico, principalmente no meio de campo. E eu acho que esses fatores foram fundamentais, né? Mostra a força do nosso grupo, mostra que todos os jogadores estão envolvidos no nosso objetivo principal, independente de quem inicia, de quem termina, de quem entra, de quem não entra. E eu acho que o fundamental, o fator que vem sendo muito diferente, muito preponderante, é essa qualidade que a gente tem no grupo e principalmente essa entrega, né? essa vontade. Produtividade da equipe? Eu acho que foram importantes por manter uma intensidade que a gente havia perdido no último jogo. Intensidade que eu digo não é só a questão física, mas sim é de dinâmica, de passe, de ocupação de espaço, de chegada à frente. E isso é um fator fundamental para você conseguir as vitórias. E aí entra a questão do grupo, né? De você poder modificar uma ou outra peça, de você ter opções para variar taticamente e também características individuais. E eu acho que é fundamental você valorizar todos, assumir a responsabilidade de fazer algumas trocas e com muita tranquilidade, até porque o nosso grupo é um grupo que não tem vaidade nenhuma. E no decorrer da partida a gente acabou terminando com uma outra dupla de volante, né, especificamente na sua pergunta, e manteve o nível, soube aguentar a pressão do adversário e criamos situações que até poderia ter feito o quarto gol. Então a gente fica muito contente com o trabalho e principalmente com a resposta que todo o grupo vem dando.